Bom dia, quarto ano. Hoje, em matemática, nós iremos dar continuidade ao assunto da aula anterior, tá bom? Só que hoje nós iremos ver ordens. Vamos ver o que são as ordens. Na representação de um número, abram o livro de vocês na página 18, tá bom? Na representação de um número no sistema de numeração decimal, a posição de cada algarismo indica uma ordem. Observe o número que aparece no texto abaixo, representado no quadro de ordem. Vamos lá. Marcelo teve a ideia de arrecadar livros que ninguém lia mais, a fim de criar uma biblioteca para a comunidade. Por meio da doação feita por muitas pessoas, a biblioteca atualmente tem 15.468 livros. Vamos lá. Aí aparece um quadro de ordens para vocês. Nesse quadro de ordens, nós temos 5 ordens. Por que nós temos 5 ordens? Porque nesse número nós temos 5 algarismos. Aí nós temos a primeira ordem indica a unidade, que é representada pela letra U. Nós temos a segunda ordem, que é a dezena, né, que é representada pela letra D. Nós temos a terceira ordem, que é a da centena, que é representada pela letra C. Nós temos a quarta ordem, que é da unidade milhar, e é representada por U e M. E nós temos a quinta ordem, que é a dezena de milhar, que é representada por DM. Aí, logo em seguida, ele mostra como se lê esse número, né? 15.468. Vamos lá, continuando. Aí vocês têm uma imagem, né? De acordo com a ordem que um algarismo ocupa em um número, ele assume um valor. Veja o valor posicional de cada algarismo no número 15.648. Vamos lá. O 8, ele é a primeira ordem. Ele é a ordem das unidades. Ele vale 8 mesmo. O 6 é a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, que equivale a 60, tá bom? O 4 equivale a 400, é a terceira ordem, a ordem das centenas. O 5 equivale a 5.000, é a quarta ordem, é a ordem das unidades de milhar. E o 1 é a quinta ordem, que é a ordem das dezenas de milhar, que no caso aí nós temos 10.000, tá bom? Vocês vão perceber no decorrer das atividades que não tem dificuldade aí nessa questão. Vocês vão perceber que é muito fácil, vocês vão conseguir resolver bem rapidamente, tá bom? Veja duas maneiras de decompor esse número. Aí, a primeira maneira que ele fez essa decomposição, quando ele fala em decompor, é dividir esses números, tá bom? Por exemplo, 15.468, ficou 10.000 mais 5.000 mais 400 mais 60 mais 8. Ele fez uma decomposição aí. E deu uma outra maneira também. 1 vezes 10.000, mais 5 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 8 vezes 1. Agora, assim como o apresentado, decompõe os seguintes números. Vocês vão decompor das duas maneiras que houve a decomposição aí no exemplo de cima, tá bom? Não tem por que ter dúvida. Na primeira, vocês vão usar somente a adição, e na segunda maneira, já vão usar a multiplicação com a adição, tá bom? Aí vamos para as atividades. Complete com o que falta. Na 32.432, foi dado 2.000, foi dado 400. O que está faltando aí na A? O 30.000, o 30 e o 2. Aí vocês só vão completar com os números que estão faltando. Vamos para a questão 2. Usando os números das fichas, componha 2 números de 5 ordens. Aí, no caso, vocês já vão compor, tá bom? Vocês vão usar esse número. Ah, professora, eu vou usar, vamos supor, 90.000, 7.000, o 300, o 40 e o 2. Aí vocês vão formar um número, tá bom? Eu quero que vocês formem 2 números. Vamos para a próxima página. Na próxima página, nós temos os candidatos a seguir receberam a maior quantidade de votos nas eleições para prefeito de uma cidade. Aí tem o Augusto com 20.352 votos. Escreva por extenso os números que representam a quantidade de votos recebidos por esses candidatos. Quando ele fala em escrever por extenso, você já conhece, né? Escrever como nós lemos esses números, tá bom? Vamos para a questão 4. Determine o número que Rafael está pensando e represente-o no quadro de ordens. Vocês vão ler essas informações aí para poder responder nesse quadro, tá? O número tem 5 algarismos, o algarismo da segunda ordem vale 30 unidades, e o da quarta ordem vale 2.000 unidades. O algarismo da primeira ordem
é o mesmo da segunda ordem. O algarismo da terceira ordem é o mesmo da quarta ordem. O algarismo da quinta ordem vale 90.000 unidades. Então, está muito fácil. É só vocês prestarem bastante atenção nessas informações que é dado aí nessa questão, tá bom? Então, vamos lá. Agora, escreva o número por extenso. Escreva os números a seguir no quadro de ordem. 36.122. Aí vocês vão lá no quadro de ordem e vão colocar ele dentro desse quadro aí. Assim, vocês vão fazer com a B, com a C e com a D, tá bom? Vamos para a questão 6. O município de Quixadá, localizado no estado do Ceará, é conhecido pela prática de esportes radicais e pela formação rochosa que lembra uma galinha. A população desse município é de 80.604 habitantes. Represente por extenso no quadro de ordens e no ábaco a quantidade de habitantes de Quixadá. Por extenso, vocês vão colocar ele aí no ábaco primeiro, esse número, tá bom? Depois vocês vão escrever como se lê esse número, tá? Por exemplo, é 80.604. A gente já sabe que na unidade ele tem 4, então vai colocar 4 bolinhas na unidade. Na dezena ele não tem nada, então não vai colocar nenhuma bolinha. Na centena, se é 600, ele vai ter 6 bolinhas. Na unidade de milhar também ele não tem nada. Na dezena de milhar ele tem 80.000, logo então ele vai ter 8 bolinhas aí. Aí depois vocês vão escrever por extenso e em seguida colocar aí no quadro de ordens, tá bom, crianças? Por hoje é somente isso. E mais umas atividades que eu irei passar também, que é complemento desse assunto, no caderno de atividades de matemática de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar aqui no grupo, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, tá bom, crianças? Tchau, tchau!